Esse treinamento, ele é direcionado para todos os perfis do DISC. Por que que isso acontece? Porque competência é algo que todos os perfis devem ter. Mas você tem que entender o que é competência para você. Como usar os seus talentos e transformar isso em algo que a gente possa chamar de competência. E a competência, ela é chamada a ser utilizada agora. Por exemplo, você tem a competência de falar inglês? Falar francês, falar alemão, mandarim, o que quer que seja. Então você é competente em fazer determinada coisa, e se você consegue fazer agora, nesse minuto, você não vai estudar, não vai buscar informações. Então, como entender o que é competência e com o relatório do DISC em mãos, quais são as suas vantagens? Aí, embora seja para todos os perfis, é interessante olhar as vantagens do seu perfil, porque estão associadas aos seus talentos naturais, então o seu modo natural, quais são esses talentos e como usá-los para que as competências elas sejam exercidas através desses talentos e você consiga os resultados excelentes que você precisa na sua carreira. E de onde vem essa conversa sobre competência? Como que a competência ela foi estudada e associada ao ambiente no mundo corporativo, ao ambiente de trabalho? Quando tudo começou lá com Taylor, Ford, o trabalho era simplesmente operacional, você faz uma tarefa e ponto final. Mas foram começando a aparecer pessoas que faziam melhor do que outras. E aí pessoas começaram a estudar isso, os psicólogos começaram a estudar isso, e daí surgiu a psicologia organizacional, que nada mais é o estudo da psique humana, que é a psicologia, mas dentro das empresas. Porque é um bando de louco correndo para um lugar só. Então, dentro de uma organização, eu brinco, dentro de um CNPJ, eu sento e faço o que deve ser feito. Missão dada, missão cumprida. Este é o meu entendimento do mundo organizacional, mas esse é meu. Justamente por isso que esse treinamento ele vai para todos os perfis. Qual que é o seu? Qual que é a sua busca dentro de um trabalho? Então, assim, isso muda muito de pessoa para pessoa, mas e como entender isso e transformar um ambiente organizacional em algo mais interessante? Então, realmente surgiu lá na era industrial e a ideia inicial foi transformar competências, essa ideia de trabalhar junto, identificar competências, por que um trabalha mais, outro trabalha menos, por que uma pessoa trabalha melhor e outra trabalha pior, realmente comparativo, para que as empresas tivessem mais produtividade e, consequentemente, mais lucro. Então, não se engane, a gente vem com essa balela, né, de competência e tal, dentro das organizações, porque existe um gap de competências, um buraco de competências que as empresas realmente elas avaliam, aí elas pagam, por exemplo, treinamentos voltados para aquele gap. É que nem, estamos na era do Seis Sigma, então todo mundo tem que saber Seis Sigma e a empresa paga. Ela não está pagando para você fazer o treinamento, ela está pagando para eliminar aquele gap de competências, seja você ou Joãozinho. Então é isso que você tem que entender. Existe um objetivo estratégico e a empresa sabe para onde ela está indo. Se você não sabe, em parte você está aqui para descobrir. Mas será que os objetivos estratégicos da empresa e os seus, quais são os seus objetivos de vida? O objetivo estratégico de empresa e os seus objetivos de vida. Eles se encaixam, eles são convergentes, faz sentido estar dentro dessa organização? Por isso que eu criei toda essa estrutura, para que você comece a pensar nisso. E não tem problema nenhum trabalhar numa empresa com os objetivos estratégicos diferentes do seu. Mas o problema é que talvez você não consiga desenvolver toda a sua excelência dentro de uma organização que não esteja alinhada com os seus objetivos de vida. Isso é muito novo, isso a gente está falando de 10 anos para cá. A psicologia organizacional, ela surgiu no início do século passado, e pensando em gap de competência, em leque mesmo, né? em buracos de competência das organizações para que as organizações tivessem mais produtividade. Então não se engane, quando você faz um currículo, você está vendendo competências. Então eu fiz isso, eu fui responsável por aquilo e tem os cursos que validam aquela competência. Então é isso que o RH olha quando ele busca uma determinada competência para aquela vaga, para aquele cargo e tal. Então é importante você saber qual é a regra do jogo no caso das competências. Desempenho. De onde vem a noção de desempenho que nós temos hoje que está ligada à execução? Então hoje tudo que é desempenho está ligado à ação, o que você faz, o que você entrega, a deliverable.
né? Então tem empresas que trabalham, principalmente multinacionais, que trabalham com ranges, com intervalos de desempenho em que você tem 100% é 100% de achievement, 130% é top achievement, que estão os melhores bônus, as melhores promoções. Então você entregar 100% significa que você está fazendo o que te mandam fazer. Entregar além significa que você quer chegar a algum lugar. Então, desempenho vem daí. Mas desempenho, a origem da palavra, lá no início, quando começou essa história de psicologia organizacional, desse início desse papo sobre desempenho, sobre excelência no trabalho, sobre as pessoas serem diferenciadas fazendo uma atividade A ou B e outras pessoas não conseguirem fazer, isso surgiu da ideia do desempenho da obrigação, porque no início era uma tarefa e você tinha a obrigação de cumprir. Então o desempenho estava muito ligado à obrigação. Mas com esses novos psicólogos e esse estudo da competência propriamente dita, vieram as análises de desempenho, o mérito do trabalho. Como identificar uma pessoa que faz mais de uma que faz menos. E a que faz mais, a que é melhor naquela tarefa. Hoje a gente tem uma noção de bom ou mal, mas vamos tirar isso. Eventualmente ser mal numa tarefa não significa que você seja uma pessoa pior. Significa que você desempenha aquela tarefa de uma maneira inferior à outra. O seu máximo não é suficiente para chegar ao nível da outra pessoa. E por N motivos, você não foi treinado, aquilo não é realmente o seu objetivo. Então tem N fatores. Mas o fato é que como recompensar as pessoas boas e reter essas pessoas para aquelas atividades. E tanto faz se ela aperta um parafuso ou se ela é a gerente da fábrica. Então, e realmente, isso surgiu na fábrica. Então, quando a gente olha para o mundo corporativo e um bando de gente agressiva, competitiva, é porque esse ambiente ele veio da fábrica e ele foi propagado para todas as outras áreas da empresa. Você pega marketing e vendas, agências de publicidade são extremamente competitivas. E por quê? Porque esse ambiente de fábrica ele foi propagado para todas as áreas. Uma empresa precisa de marketing e vendas, ela precisa de RH, ela precisa da área de finanças. Então tudo isso foi levado da fábrica, no chão de fábrica mesmo, onde se apertava parafuso, que nem o Charlie Chaplin lá, né, nos tempos modernos, no filme legal lá que ele fez. Então aquele ambiente hostil ele foi levado para as outras áreas e, consequentemente, para outros negócios. Imagina que a Ford, quando começou a fazer os seus carros, lá você tinha a fábrica. Você não tinha empresas de marketing e vendas. Essas empresas de marketing e vendas, o que a gente entende hoje como publicidade, como marketing, como PDV, enfim, toda essa estrutura, por exemplo, de marketing, ela surgiu em função da necessidade de vender os carros da Ford, em função de outros concorrentes, por exemplo, a GM na época. Então esse ambiente fabril é isso que a gente está replicando no mundo corporativo. E as pessoas, o valor das pessoas, ele só foi visto realmente, embora a psicologia organizacional seja da década de 30, 40, 50, essa questão do mérito só apareceu nas décadas de 70, 80 e 90. E hoje, com as empresas de tecnologia, o capital humano, propriamente dito, ele pode ser considerado extremamente importante. Por quê? Porque tudo virou software. Hardware perdeu o seu valor. Nós vínhamos de uma estrutura organizacional, de uma estrutura de sociedade que o hardware tinha valor. Essa câmera tem um valor, ela realmente tem. Ela tem um custo e um preço e um valor associado. Convenhamos que o valor dela mudou muito agora na pandemia, por exemplo. Eu estou gravando este treinamento em época de pandemia, em que estamos em casa, já voltamos, né? Um pouco aí para a vida normal, digamos assim, nas ruas. Mas assim, essa iluminação, o que me ilumina aqui, isso tem um outro valor. Por quê? Primeiro porque as importações, estão falando em economia, as importações da China foram barradas por causa do próprio coronavírus e tal. E outra, que o valor da imagem, isso aqui, ele ganhou, ele potencializou com a pandemia. Então imagina no passado em que as pessoas não tinham carro, elas não queriam carro, elas não sabiam direito o que era um carro e você precisava convencê-las de que aquilo era importante. O Ford, ele teve uma sacada muito importante, ele foi muito inovador nesse sentido. Lembra, Ford um dia foi uma startup, porque ele aumentou o salário do próprio funcionário para que o funcionário comprasse o carro e fizesse com que ele gerasse a propaganda e gerasse o desejo das pessoas terem carros também.
E ao dar um salário adicional, ele também conseguiu dar poder aquisitivo para essas pessoas. Então, isso tudo faz a economia girar. E daí que surgiu, a necessidade de você ter áreas que viraram negócios. Finanças, você tem bancos. A Ford podia, né, captar, lógico que existia banco naquela época, mas ela também gerenciava o seu dinheiro. Hoje, parte do gerenciamento desse dinheiro não é feito pela empresa, é feito por um parceiro, por um banco, se você pegar uma grande empresa. Então, todas essas áreas correlatas, elas têm pessoas e atualmente todas elas são muito mais importantes do que o capital em si, do que o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele não perdeu o seu valor, o imóvel continua com valor e ele tende a valorizar em função de N fatores. Está numa cidade mais movimentada, se, né, o metro quadrado em Recife, Rio de Janeiro e São Paulo são completamente diferentes, metro quadrado comercial, residencial, isso é uma coisa, isso continua a ter valor, mas muita coisa física perdeu valor, um carro perdeu valor, você tira da concessionária e ele começa a perder valor, diferente de uma época quando eu era adolescente, não, ele ganhava valor. Então, independentemente do custo e do preço, isso é muito importante entender, porque você vem de competência e a sua competência tem valor em determinados momentos, em determinadas situações daquela organização. Em parte por isso a sua carreira ela é dinâmica. Então, por exemplo, eu aprendi muito sobre Lean Manufacturing e Lean Service. Hoje eu precisei tirar uma nova certificação ágil. Por quê? Porque o negócio da empresa muda. Então, se eu quiser vender a minha competência para uma empresa, eu preciso fazer um refresh dessa competência. Certamente que o ágil, o Scrum, todas essas metodologias, elas têm uma origem, a fábrica. Lean Manufacturing nasceu na fábrica. Então não se engane, quando a gente está olhando para uma empresa, é esse ambiente em que você está inserido, em que o desempenho ele é baseado em ação e entrega e sem nenhuma conotação humana. E daí que surgiram os modelos estruturados de análise de desempenho. Então, você está vendo uma ficha aí no slide, uma ficha tosca, que tem empresas que ainda usam. Hoje, existe o RH 4.0. Em parte, você está aqui porque você quer entender como funcionam as regras, essas novas regras. Esse formuláriozinho ridículo de desempenho que você está vendo aí, ele é a base para várias constatações. Por exemplo, o Google em 2015 analisava 15 mil currículos dia. Como que você analisa isso? Você tem que ter uma base, um OCR, que é um leitor específico de dados e que transforma aquilo em informação útil. Quem são as pessoas que têm as competências certas para trabalhar no Google, em função das vagas distribuídas mundialmente, por exemplo. Então, o Google, até onde eu sei, aceita somente currículos em inglês. Provavelmente porque a análise inicial é uma máquina que está analisando. Então, saber se comunicar por escrito ou vídeo, muitas empresas, o LinkedIn pede um vídeo. Eu vi outro dia um processo seletivo e de uma outra empresa, eu não vou lembrar o nome agora, mas uma outra empresa pedia para você enviar um vídeo de até 5 minutos fazendo a sua apresentação. Então, essa capacitação, essa competência de falar em público, isso é importante. Você tem ou não tem? Se você é capaz de sentar diante de uma câmera, do celular que seja, e descrever quem você é para uma vaga, para uma empresa, quem você é em termos profissionais, você consegue fazer isso? Isso é uma competência que está sendo desenvolvida e sendo cada vez mais importante, por dois motivos. Uma, porque essa questão visual ela é muito mais friendly para as pessoas. Eu conheço pessoas que não gostam de estudar, como eu. Eu leio muito, aprendo e para mim é normal esse sistema de ensino. Mas a grande maioria das pessoas não. Então existem outros mecanismos de aprendizado, como gamificação. Fazer vídeos tem esse aspecto, então você fazer um vídeo legal de apresentação do seu currículo, um site pessoal. Eu tenho alunos que fizeram sites pessoais muito legais, que é o currículo da pessoa e que ela mostra quais são as suas competências através daquele site pessoal. É um site free, é uma landing page e você demonstra quem você é ali, você anexa lá no seu currículo. O currículo ainda é usado, é um meio formal de busca de emprego, mas você anexa lá o seu site pessoal e você descreve quem você é em até 5 minutos. Então, tem empresas que pedem isso. E um outro aspecto importante, você vai me ver fazendo o vídeo aqui e vai me ver fazendo o vídeo para outros treinamentos que eu dou. Eu tenho outras competências. Eu tenho a minha empresa aqui nesse universo, mas eu também dou aula de tomada de decisão, por exemplo. Dou aula sobre Lean Service, dou aula sobre questões de RH também. Técnicas de RH. Eu faço promoção desses cursos
através da minha disciplina em vídeos para essas instituições. Então as pessoas vão buscar cada vez mais profissionais que sejam que tem várias habilidades. Uma delas é essa questão do vídeo, de como falar em público, como passar uma mensagem de uma forma que você compreenda, que a sua audiência compreenda, que você consiga vender alguma coisa. Então aquela história de que eu odeio vender, então uma competência extremamente interessante será, e vem sendo, já é, né, já foi identificado isso, mas a partir de agora, cada vez mais que nós não temos mais a interação pessoal, será a capacidade de venda através desse mecanismo, deste meio que é o vídeo, que é o áudio, como fazer isso, como entregar uma mensagem dessa forma. Então, qual é o desempenho que você tem diante de uma câmera? Isso com certeza será avaliado de forma bastante incisiva a partir de agora. E a questão das competências individuais, ela foi um tanto quanto negligenciada durante muito tempo. O que se estudava eram as competências coletivas, como que aquela área ela consegue atingir o seu potencial máximo. E as pessoas foram deixadas meio de lado, em grande parte por causa desse cara, o Taylor, que ele, com a administração profissional, com a teoria geral da administração, ele desprezou o fator humano e focou basicamente no desempenho técnico das pessoas. Tá vendo por que as pessoas realmente elas escolhem uma profissão, sabem o que querem como pós, sabem que tem que aprender inglês, saber Excel, BI, Power BI, o que quer que seja, mas elas não sabem exatamente como se posicionar na vida, como usar os seus talentos naturais para gerar a competência que as empresas precisam. Isso é muito importante. Então você, eu, todos nós, fomos condicionados a encontrar rápido, ainda mais se você for pobre, como eu, né, que você nasceu de uma família humilde, que ninguém vai te ajudar, né? Você não tem uma herança. Então, o que você vende? Você vende competência. E alguém tem que querer comprar essa competência. Eu dou aula. Então, é uma competência que eu consigo dar. Eu tenho que ter os pré-requisitos. Eu tenho que ter uma formação, mestrado, tenho que eventualmente falar inglês e tal, né, para fazer aulas internacionais. Não importa o que eu faça, o fato é que eu tenho um conjunto de competências para fazer aquela entrega. Para mim, é extremamente mais fácil fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, que é dar aula. Eu acho muito chato as outras atividades adjacentes, principalmente fazer prova, corrigir prova e tal, mas faz parte do trabalho. Eu já falei aqui em algum treinamento que você não vai encontrar o seu grande trabalho, o trabalho da sua vida e não ter parte chata. Todo trabalho tem parte chata, por isso que chama trabalho. Trabalho dá trabalho. Mas você pode unir os seus talentos, por exemplo, eu falo relativamente bem, eu consigo, né, eu sou desenvolto, eu tenho bastante conhecimento, consigo associar muita informação dentro daquele conteúdo, daquela disciplina. Então, para mim é mais fácil fazer isso. Quais são os seus talentos que você pode usar das suas competências para chegar nos resultados de excelência que você precisa para ter uma carreira de sucesso? Então, é por isso que estudar competência é importante. E daí surgiu a psicologia humanística com Maslow, que a gente vai ver a pirâmide de Maslow aqui, que é muito importante você saber identificar quais são as suas necessidades básicas do que você realmente quer como carreira. Necessidade básica, muita gente consegue muita coisa na vida, tem dinheiro e continua dentro daquele espectro que eu chamo que é a luta pelo pão. Não importa se o pão é o pão mesmo que você come ou se é uma BMW. Não importa isso. O que importa é que a pessoa não sai daquele mindset. E isso é muito pobre, porque conforme você vai angariando recursos, o ideal seria que você conseguisse mudar a sua retórica e mudar o mundo em que você vive, né? Olhar para o seu entorno e se interessar por outras coisas, não só por mais churrasco, por uma casa maior, um carro mais caro. Você tem um carro de 50 mil, você vai comprar um de 100 mil. Você tem um filho, vai ter 2, né? Você tem uma mulher de 40, vai trocar por uma de 20. Então, isso é só materialismo, isso é muito pobre. E a psicologia tem várias vertentes que explicam essa questão. Para você ser um ser humano mais completo, e felicidade não está ligada a essa quantidade de recursos materiais, por isso que a pirâmide de Maslow ela é importante. E ela surgiu aí justamente para começar a entender quem eram essas pessoas que trabalhavam dentro das organizações e por que umas tinham um desempenho melhor e outras pior. E essa questão da felicidade ela veio de 2010 para cá. Tem um livro muito bom que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E o cara, né, o autor, ele estudou
por que que pessoas são felizes e outras não? Por que que umas têm dinheiro e não são felizes? Tem dinheiro, entenda-se, já saíram, né, da necessidade há muito tempo. Esse aspecto da psicologia, de estudar o lado sombrio, eu diria até, do humano, ele faz todo sentido para estudar a psicologia organizacional. Então você simplesmente joga as pessoas sem condições de trabalho, pensa no início da Revolução Industrial lá na Inglaterra, em que crianças trabalhavam 16 horas, as pessoas eram jogadas sujas, um lixo, sem leis trabalhistas. Então foi um ganho muito grande da Revolução Industrial até agora, a questão das condições de trabalho. Mas mesmo com condições de trabalho ideais, hoje você tem uma geração de insatisfeitos no trabalho. E por que isso acontece? É isso em parte que a gente vai responder aqui nesse treinamento. E por que as empresas passaram a ter interesse nos interesses pessoais das pessoas? Certamente por lucro, a gente já falou disso aqui, mas essa questão de dar autonomia para as pessoas também está ligado a felicidade, esses estudos que mostram que pessoas mais felizes, mais realizadas dentro do trabalho, elas rendem mais, elas são mais produtivas. E isso é muito importante para uma organização. Independentemente da empresa ela ser setada, ela ser configurada para o lucro e como a empresa usa esse lucro, essa é uma discussão muito atual. Existem empresas que fazem vilas para os seus funcionários e isso é lucro, isso faz parte do lucro das empresas. Elas dão condições de trabalho mais do que adequadas para os seus trabalhadores, porque a visão dos seus fundadores provavelmente é uma visão mais humanista, porque isso sai do lucro da empresa. Lembre-se sempre disso, aquela maquininha de café, se ela é de graça, ela sai do lucro da organização, sai do lucro do empresário. Ele poderia comprar um carro zero, mas não, ele resolve entregar aquilo. Ah, mas se ele não der, ninguém vem trabalhar aqui. Mentira. As pessoas vão trabalhar mesmo sem café de graça. Então lembre-se disso quando você reclamar do seu ambiente de trabalho. E comece a olhar para o seu ambiente de trabalho, para os lugares onde você trabalhou e pensa se você realmente deu o seu melhor. Se o ambiente era tão ruim assim. Em geral, o ambiente não é ruim. O que são ruins são as pessoas, são os líderes diretos. As pessoas, elas saem das empresas porque os líderes diretos são os lixos. É por isso. Mas esses líderes diretos, eles também são pessoas e eles estão envolvidos nesse mesmo ambiente que saiu da fábrica para dar resultado. São as pessoas que não sabem o que estão fazendo. Elas não sabem, elas não foram treinadas para serem líderes de outras pessoas. Elas simplesmente buscam resultado. E ao virar líder, é muito comum o cara que vira líder e ele é técnico, ele focar na tarefa. Então aperta o seu parafuso e dane-se. Isso está mudando. Essa questão da autonomia, o ser humano, ele pensa. Ele não foi projetado para apertar um parafuso. Muita gente se acomoda nessa posição, porque é cômoda mesmo. Você vai lá, aperta um parafuso. Se estiver certo ou errado, me mandaram apertar o parafuso. Olha para esse tipo de postura para saber se você não tem esse tipo de postura. Porque para crescer numa empresa você precisa de uma postura diferente. E mais importante do que isso, você já teve um chefe ruim, uma chefe ruim. O que você faria para não ser essa pessoa quando você estiver nessa posição de liderança? Você vai ser subserviente em relação ao seu chefe? Você vai tentar ser legalzinho e na verdade vai ferrar com todo mundo pensando só no seu rabo? Então, em geral, é isso que você vê. As pessoas têm medo de perder os seus empregos e é por isso que elas são medíocres naquilo que elas fazem. E é isso que você deve pensar, se é essa vida que você quer ou se é o meio ambiente em que você está inserido. Se esse for o meio ambiente que você está inserido, eu diria que você não tem muita escapatória de você jogar o jogo. Você quer ir para um meio ambiente diferente? Então, aí esse treinamento faz sentido. Você tem as competências para ir para um lugar diferente?